Esse episódio tem um oferecimento de Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos, e 14º Workshop GAPS, pesquisa feita de produtor para produtor. Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Tamires Miranda Neto, gerente de pecuária da Agropecuária CFM. Tamires é médico veterinário formado pela Universidade Federal da Paraíba, é mestre em reprodução animal pela Universidade Federal de Viçosa, onde estudou puberdade e maturidade sexual em touros criados em regime extensivos. Há 25 anos ele atua na Agropecuária CFM, da qual é atualmente gerente de pecuária. Em mais de 100 anos, a empresa já produziu mais de 49 mil touros melhorados geneticamente. E o tema da nossa entrevista será prioridades do pecuarista ao investir em genética. Neto, que bom te encontrar de novo. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, Divino. Tudo em ordem com você? Realmente já faz algum tempo que Tudo maravilhoso. a gente esteve aqui pessoalmente, né? E agora vamos aí utilizando da tecnologia para colocar o papo em dia. Pois é, Neto, acabou que eu não consegui, cara. Eu queria ter assistido a nossa prosa de 2 anos atrás para fazer um comparativo, mas infelizmente eu não consegui. Mas nós vamos vendo aqui como é que vai ser como é que está o desempenho da pecuária. Conta para o pessoal aí, eu já contei quem é você, já falei do seu histórico aí, aliás, um currículo muito extenso, muito bacana. Da Agropecuária CFM, cara, essa empresa centenária, conta um pouco dela para nós. A CFM, Divino, iniciou as atividades dela aqui no Brasil em 1908, né? Então é uma empresa com quase 120 anos de Brasil. No início, a família dedicou seus investimentos na indústria. Então eles começaram no Brasil com o frigorífico Anglo, e com o passar do tempo eles passaram a fazer investimentos em terra, e o objetivo inicial era a produção de bois que iriam abastecer o frigorífico. Esse era o grande foco dos investimentos em fazenda. Passado alguns anos, eles resolveram sair da indústria, e aí nós permanecemos apenas com as atividades primárias, né? Então hoje a CFM é uma fazenda que se dedica exclusivamente à produção, mas fazendo 100% de todas as atividades, aquelas as quais a gente está envolvida. Todas as operações são feitas na CFM, né? Nós vamos falar aqui bastante sobre pecuária, que esse é nosso foco, mas a CFM também trabalha com cana-de-açúcar aqui em São Paulo e com eucalipto no Mato Grosso do Sul. E as 3 atividades são tocadas na sua totalidade pela própria empresa, pela nossa infraestrutura, pelo nosso pessoal. Então, é uma empresa que atua hoje no estado de São Paulo e no Mato Grosso do Sul, com essas 3 atividades, como eu já falei, como fornecedor de cana-de-açúcar aqui em São Paulo, como fornecedor de eucalipto lá no Mato Grosso do Sul, fazendo o ciclo completo, fornecendo bois para frigoríficos do Mato Grosso do Sul, produzindo touros que são utilizados aí em todo o Brasil. Ô Neto, vocês fazem uma pecuária de altíssima performance, que não é a realidade de todo o Brasil, né? Mas eu gostaria que você falasse um pouco desse momento da pecuária nacional, que está passando por mudanças, né? Mudanças, aliás, muito profundas, né? Sim, até na linha ainda do que a gente vinha conversando, falando um pouco da história, né? Na pecuária, a CFM foi pioneira em várias coisas, Divino, e na produção de touros não foi diferente. No início dos anos 80, a CFM era uma grande compradora de touros e constantemente tinha problema com a falta de padronização do produto, do bezerro, do boi gordo, do boi magro, na verdade, que viria a virar um boi gordo. Não existia padronização, existia uma grande dificuldade de comprar reprodutores, tinha um número bem grande de gado, e resolveu aplicar tecnologia, mas para isso ela teve que desenvolver a tecnologia que não existia até então. Então foram trazidos aí vários consultores estrangeiros, o melhoramento
genético em bovinos no início dos anos 80 estava bem em seu início, existiam poucos geneticistas no Brasil, então ela se calçou da informação e da tecnologia que era aplicada até em carneiro, nem era em bovinos. E daí que vem um pouco da história do desenvolvimento da coleta de informações, inicialmente só informação de peso, da coleta de informações que evoluiu para chegar ao desenvolvimento das DEPs, né, das diferenças esperadas na progênie, que é o que nós temos utilizado até hoje como uma ferramenta muito forte de seleção, ao desenvolvimento do SAPE. O SAPE, para quem não conhece, é um certificado que significa Certificado Especial de Identificação e Produção. E o SAPE da CFM, existem aí alguma coisa como 10, 12 programas do Brasil hoje, mas o SAPE do Nelore é o programa pioneiro, é o programa número 1 do Nelore no Brasil. Então nós passamos aí por tudo isso, inclusive pelo desenvolvimento do SAPE, pela sedimentação, eu diria, do SAPE. Hoje o SAPE é algo consolidado. E ao longo desse tempo aí nós fomos produzindo e vendendo touros, como você bem colocou, passa dos 49 mil touros produzidos. Então, e aí nessa caminhada já passamos aí por algumas dificuldades, diversos desafios, enfim. E o que a gente vê aí hoje, chegando no que você está colocando aí hoje, eu diria que se a gente se afastar um pouco do problema, né, olhar um pouco mais de longe, nós podemos dizer que nós estamos num momento de ascensão da pecuária, do mercado pecuário, mas estamos sofrendo aí nos últimos dias, assim como os outros mercados, né, ligados ao agro, estamos sofrendo com essas turbulências aí, com essas brigas tarifárias, enfim. Então a gente tem visto aí nos últimos, no curto prazo, aí nós temos visto uma decrescente na arroba do boi, apesar de ter se estabilizado. As praças de São Paulo e Mato Grosso do Sul, que a gente acompanha mais, o preço está absolutamente estável na última semana, então o que chega a ser positivo, né, pelo menos parou de cair, e preço de bezerro é a mesma coisa. Então nós estamos vendo aí uma retração nos últimos dias, né, não tinha como esperar que a gente ia passar sem sofrer nada. No tamanho é a seriedade do problema, mas nada que nos deixe desacreditar que o negócio vai ser positivo. A gente acredita sim que o negócio com a pecuária é promissor aí nos próximos anos. Nós vamos ver uma retomada logo em breve aí, Divino. Neto, os Estados Unidos são o segundo maior mercado consumidor da nossa carne. Mas, então, assim, a gente vê dois tipos de comentários. Um deles é o seguinte: nossa, agora danou tudo porque os Estados Unidos é o segundo maior mercado consumidor. Perder o segundo maior cliente ou deixar de ser relevante para ele em função de preço é terrível. Ao mesmo tempo, tem gente que fala assim: ele não é um mercado tão grande assim, que compra tanto do Brasil e nós conseguimos colocar essa carne em outro mercado. E eu acho que aí fica a grande dúvida do pecuarista agora. Para onde que eu miro? Eu miro na esperança de que novos mercados serão conquistados, ou eu miro aqui no grande problema que é o Brasil ter que sentar com os Estados Unidos e ter que negociar, e parece que até o momento não há essa pelo menos, boa vontade, digamos assim. Eu acho que o que a gente tem que levar em consideração, Divino, é o que está fazendo essa retomada de preço acontecer. Não era a compra dos Estados Unidos, né? O que estava fazendo isso acontecer é uma série de fatores, inclusive o que está no campo, né? O que está disponível para abate. E isso não muda. A pecuária tem uma particularidade que é uma atividade de ciclo muito longo, né? E você não consegue, diferente de outras atividades como frango ou suíno, você não consegue regular o estoque, regular o que vai ser produzido num curto período de tempo. Então, de forma macro, o que está fazendo a arroba retomar, reconstruir preço, é o que está sendo colocado no mercado.
é a demanda, por um lado, óbvio, e aí nessa questão os Estados Unidos têm o seu papel, mas o mercado interno segue sendo o mercado mais importante em termos de volume do Brasil, e quando a gente olha para a exportação, claro que os Estados Unidos passa a ser algo muito importante como uma referência, né? Nós vendemos carne para os Estados Unidos. O volume realmente, eu acredito que vai ser destinado aí a outros países e logo vão encontrar um outro mercado. É claro que a gente esbarra sempre na burocracia, né? O material estava sendo desenvolvido e colocado para um mercado, então ser acertados novos contratos, embarques, enfim, isso leva um tempo e aí no curto prazo todo mundo sofre, né? Mas nós acreditamos sim que isso vai ser ajustado, o impacto termina sendo maior pela ausência dos Estados Unidos na compra, como uma referência. Brasil vende carne para os Estados Unidos. Mais pesada que o volume que está sendo colocado lá, que esse sim a gente acredita que vai ser recolocado aí para outros destinos. Entendi. Como é que está o mercado interno? Como é que está o consumo interno? Nós estamos bem, o brasileiro está conseguindo comer carne de qualidade ou não? No Brasil nós temos uma carência de informação muito grande, né? Então essa informação mais precisa do mercado interno realmente não é fácil de ser mensurada, mas nós acreditamos que sim, que tá indo bem, senão não estaria. Se a gente imaginar aí que 70%, 75% da carne produzida fica dentro do Brasil e nós estávamos tendo uma correção de preço relativamente forte desde do preço mais baixo do ano passado até o início desse ano, então até o primeiro trimestre desse ano, isso quer dizer que o mercado interno estava forte e estava sustentando o preço, né, Divino? Investir em genética é uma opção ou é uma necessidade de quem quer ficar e crescer no mercado? Sem dúvida alguma, é mandatório investir em genética se você quer fazer uma pecuária profissional, né? Se você quer fazer uma pecuária, e muitas vezes não é que você queira, não, dependendo de onde você estiver situado, você é obrigado. Ou você faz bem feito, ou você vai perder a área para eucalipto, para cana, para os grãos, Soja. Exato, para soja, enfim. Então, se você quer fazer uma pecuária profissional, uma pecuária que traga rentabilidade, sem dúvida alguma, o investimento por genética é algo obrigatório que tem que ser considerado, assim como alguns outros investimentos na fazenda, né? A gente pode citar a importância da nutrição, por exemplo, mas não existe fazer um investimento forte em nutrição se você não tem a genética adequada para colher aquele material lá e desenvolver. Então, se você quer produzir mais arrobas por hectare, que é isso que a gente busca no final do dia, você não vai conseguir fazer isso se você não tiver uma genética realmente melhoradora, que lhe traga consistência na produtividade, que lhe traga melhoria ano a ano, Divino. Neto, eu vou para mais um intervalo comercial e daqui a pouquinho nós estamos de volta. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Estamos falando hoje da importância de se ter touros melhoradores, reprodutores melhoradores na sua propriedade. E não é qualquer touro, né? Tem que ser um touro que realmente vá melhorar o seu rebanho de forma eficaz. E eu estou conversando com o Tamires Miranda Neto, gerente de pecuária da Agropecuária CFM. Muita gente ainda quer ter o touro na fazenda, ainda quer ter o reprodutor na fazenda, né? Até para olhar, falar, eu tenho, tá ali, é meu. E como é que é isso, Neto? Tem mudado essa concepção? As pessoas têm percebido
a necessidade não ter, às vezes, o touro ali, mas ele ter uma padronização, conforme você disse que vocês buscaram há décadas atrás, com material genético melhor? O nosso negócio é exatamente esse, né, Divino? É venda de touros. Então, os nossos clientes, a gente vende aí alguma coisa como 1.200, 1.300 touros por ano. Por ano? Por ano. O nosso Certo. cliente são pecuaristas extremamente profissionais, Certo. que olham a pecuária e que produzem bezerros como uma atividade realmente profissional. E apesar do Brasil ser o país que usa a IATF, né, que usa o sêmen em larga escala, o touro ainda é a ferramenta mais importante. O touro representa realmente a massa do bezerro que é produzido no Brasil vem da ferramenta touro. Mais uma vez, apesar da IATF estar extremamente disseminada e ser um país que bate recordes aí ano a ano na IATF, a IATF trabalha em conjunto em grande parte da região pecuária do Brasil aí. A IATF trabalha em conjunto com o uso de touro, né, com os touros de repasto, e boa parte do Brasil que ainda não insemina depende exclusivamente do touro. Então, essa é a dimensão da importância do uso do touro melhorador. Bom, mas a minha pergunta foi exatamente para chegar nesse ponto aqui, hein? Eu queria exatamente chegar. Quais as características que um produtor, um pecuarista, ele tem que buscar nesse animal? Porque quando ele vai comprar um animal, não é simplesmente comprar vou comprar um touro, vou ter um touro aqui. Não, peraí. Eu tenho que ter um animal que realmente vá trazer as características que eu preciso para ter uma melhoria genética no meu rebanho. O que ele deve olhar? O que ele deve priorizar? Bem, na pecuária, nós estamos... a pecuária está dividida em cria, recria e engorda, né? E aí nós temos vários tipos de pecuarista. No Brasil, nós temos aí o que faz o ciclo completo, o que está especializado em cada um desses ciclos, enfim, existem diversos tipos de pecuária. Mas ele diria que a atenção realmente deve ser dada ao animal que se desenvolve muito rápido, que ganha muito peso, e que ganha muito peso num ciclo curto, num período curto de tempo. Então, tem que existir uma precocidade de ganho de peso. Foi assim que nós começamos nosso trabalho lá em 1980, colocando balança nas fazendas. Então, era uma seleção exclusivamente baseada em peso. Então, o animal tem que ser um forte ganhador de peso, tem que ter muita fertilidade. Então, também em 1980, nós começamos a descartar toda e qualquer fêmea na fazenda que não emprenhava. Então, seja vaca, seja novilha, não emprenhou, ela era descartada, ela segue sendo descartada. Nós não mudamos absolutamente nada depois de 45 anos. Então, é uma seleção muito forte para ganho de peso, uma seleção muito forte para fertilidade sexual. E depois que você está com a casa em ordem, que está tudo muito redondo, digamos, quando a gente fala de Nelore, com sua prenhez no Nelore de 24 meses muito forte, fica por conta... A única categoria que você consegue mexer e tentar eliminar e melhorar a eficiência é a sua recria de novilha. Então entra a precocidade sexual, coisa que nós começamos a trabalhar ali no início da década de 90. Então é colocar a fêmea para emprenhar aos 14 meses de idade, quer dizer, retira um ano de recria da fêmea e ela já entra na reprodução. Então você teve aí ganho de peso, fertilidade e precocidade sexual, você vai ter desempenho suficiente para produzir rápido e com a carcaça, claro, sem descuidar de carcaça, uma carcaça adequada para o que o frigorífico busca. Eu acho que, baseando o seu trabalho nesses 3 pilares, buscando genética em trabalhos sérios feitos com essas bases, aí não tem erro. Pois é, aí eu volto um pouco lá naquela questão que a gente estava
tocando antes, que você até falou da preocupação muitas vezes com as questões tarifárias, né? Você falou do ciclo, que é um ciclo demorado, ele não é um ciclo de curto prazo. Neto, investir em um animal com todas essas características nesse momento agora é a coisa certa? Ou há que se esperar para ver se lá na frente a coisa vai melhorar? Porque existem essas duas questões, né? Muitas vezes fala assim, olha, quando o mercado não está grande coisa, quando está em baixa, é o melhor momento para se investir, porque quando estiver em alta, você já investiu, você já colocou ali na sua propriedade o que você deveria colocar. Ou então, não, eu vou esperar a coisa melhorar para depois eu pensar se invisto ou não. É exatamente isso. Eu acho que você colocou bem aí. A gente tem que lembrar que o touro você investiu em touro esse ano, ele vai ser utilizado nessa estação de monta. Nós estamos falando do bezerro que vai ser desmamado em 2027. O bezerro que vai ser desmamado em 2027 é o boi gordo de 2028. Então, não dá, com base nessas turbulências aí dos últimos dias, não dá para tomar uma decisão desse tipo. Vou parar de investir porque o negócio não está bom. Bem, primeiro que ao nosso ver, o mercado está firme, né? O mercado, depois de tudo isso que aconteceu, tem uma semana que o preço da arroba aqui tem variado muito pouco, então o mercado segue realmente firme. Não é que tá tão ruim como estão pintando. E outra que estamos falando do produto que vai ser comercializado em 2027. O touro de hoje vai produzir o boi de 2027. Então, não tem como deixar de pensar em investimento em genética agora. Pelo contrário, temos que realmente investir e aproveitar o momento. Você falou lá atrás de uma vaca com baixa prenhez que tem que ser descartada, né? Não basta ter um grande reprodutor, você tem que ter ali uma vaca também que vai fazer jus a esse material genético, né? Assim, a base, o forte do nosso trabalho hoje, sem dúvida alguma, são as nossas fêmeas. Imagina um trabalho que vem implacavelmente descartando fêmea que não emprenha há 45 anos. Imagina o nível de fertilidade que tem no nosso rebanho. Imagina o nível de precocidade sexual que existe no nosso rebanho quando a gente está falando de uma seleção para precocidade há quase 30 anos. Então, esse gene para fertilidade e para precocidade sexual estão muito fortes dentro da vacada, que, como você bem colocou, é o que dá sustentação ao nosso negócio. A gente pôde ver isso muito claro aí agora nos últimos 2 anos, Divino, quando a gente passou por algumas dificuldades climáticas aqui na região em que a gente atua com pecuária, ali próximo aqui da Uana, né, bem próximo ao Pantanal. A chuva realmente faltou nos últimos 2 anos e, apesar disso, nós somos extremamente dependentes de chuva no nosso manejo, porque a suplementação nossa é baixíssima ou quase nada. Para as vacas é zero, né? A gente trabalha com capim e sal mineral, então a gente é extremamente dependente da chuva, extremamente dependente do pasto que vai ser produzido. E apesar desses 2 anos difíceis aí por falta de água, nossos índices zootécnicos foram super bem, nossa desmama foi bem, os animais chegaram ao sobreano, que é a idade em que eles são avaliados são submetidos à avaliação genética também com peso super bom. Então isso mostra que a genética do nosso gado, de forma geral, está super estável, e a gente vai incrementando ano a ano um pouquinho, mas de forma geral a base é muito forte, então aguenta essas intempéries aí do meio ambiente e a gente segue produzindo muito forte, Divino. Eu vou para mais um intervalo e voltamos já.
Uma nova safra de conhecimento está prestes a começar. É o 14º Workshop GAPS, dias 20 e 21 de agosto no Teatro Lauro Martins, em Rio Verde, Goiás. Prepare-se para ouvir quem faz a diferença no agro. Marcos Troiro, ex-presidente do BRICS, especialista em geopolítica. Kellen Severo, jornalista premiada várias vezes pelo trabalho que desenvolve no agro. Marcos Fava, professor, referência no agro, fundador da Markstrat Harvard School. Carlos Cruciol, professor e pesquisador premiado. Gisele Santos, engenheira agrônoma especialista em plantas daninhas. Enio Fernandes, consultor, palestrante, professor e liderança em entidades do setor rural. Mas atenção, produtor, as vagas são limitadas. Acesse gapcna.agr.br e participe do 14º Workshop GAPS, presencial e online. GAPS, 25 anos. Pesquisa feita de produtor para produtor. Quais são as prioridades do pecuarista ao investir em genética? Quem nos responde é Tamires Miranda Neto, médico veterinário. Bom, eu acho que agora você pode ajudar muito mais quem está nos ouvindo, porque nem todo mundo tem o material genético que vocês têm, essa décadas e décadas de investimento para chegar no patamar que vocês chegaram. Mas você, com a experiência que você tem, você pode ajudar os pecuaristas que estão nos assistindo ou nos ouvindo agora. Como é que eles fazem para manter esses mesmos índices que você acabou de colocar aí, que vocês conseguem manter, mesmo com dificuldades climáticas, mesmo às vezes com um capim que não está com aquela qualidade toda, né? E sem fazer essa suplementação? Bem, aí é que está. A genética é extremamente importante, né? A genética é extremamente importante. Nós temos alguns pilares aí, alguns direcionamentos que nós colocamos no nosso trabalho e que nós não mudamos muito o manejo de um ano para o outro. Não é porque um ano foi ruim, por exemplo, que nós entramos com a suplementação forte e terminamos mascarando o que a gente está selecionando. Não, pelo contrário, nós somos muito consistentes no que a gente faz, independente de meio ambiente. Nós estabelecemos um padrão de trabalho e a gente segue em frente. Então, isso tem feito com que nossos animais aguentem. E não é raro, Divino, acontecer de nós termos aí clientes com resultados superiores ao nosso. E para nós é interessante e é esperado até, eu diria, porque vários de nossos clientes estão em regiões muito melhores que a nossa em termos de meio ambiente, em termos de chuva, em termos de fertilidade do solo, enfim. Então nós desenvolvemos uma genética numa região aí um pouco mais difícil, um pouco mais pobre em termos de solo, e é esperado que os animais, quando forem para uma região melhor, eles desenvolvam muito mais que isso. Então nós temos aí vários relatos de clientes que nos retornam muito satisfeitos porque estão tendo produtividades muito altas com a nossa genética em função disso. Então eu diria que é isso, consistência na forma que você faz o seu manejo, é o que vai garantir você aguentar aí uma sobrecarga num ano mais difícil. Ô Neto, o que o pecuarista pode esperar dos touros da nova safra da CFM? A safra 23, palavras do professor Bento, da USP, que é responsável pelo nosso melhoramento, né? Você o conhece, Divino. O professor Bento fez algumas análises aí recentes e colocou a safra 23 como a melhor que nós já produzimos até hoje. Então, os animais estão realmente muito fortes, desempenhando muito bem. Isso não é uma avaliação visual, né? Isso não é uma avaliação feita na fazenda. Não é o que a gente está... não é uma opinião nossa, é isso que eu quero lhe colocar. Ele faz algumas análises baseadas, e é assim que é feita a avaliação genética, né? É feita com base em toda o parentesco dos animais que estão envolvidos naquela safra. Vários desses animais têm genômica, então tem informação de genômica contribuindo para essa conclusão dele. E depois de diversas análises, ele chegou à conclusão de que essa foi a melhor safra que nós já produzimos. Então, o pecuarista que tiver conosco nessa safra aí, comprando touro nosso, agora em 2025, touros da safra 23, eu tenho certeza que
vai colher muitos e bons frutos de produtividade. Divino. Vocês costumam fazer um mega leilão. Eu gostaria que você falasse quando é que vai ser esse mega leilão, o que vai ter de novidade aí, o que o pessoal pode esperar desse leilão da CFM. Perfeito, Divino. Nós trabalhamos aí com a venda de touros, né? No período de agosto a novembro. Todos os anos é assim que nós trabalhamos. E o Mega Leilão é o nosso principal evento. É o evento em que nós colocamos os melhores animais da safra, porque é o evento que vai marcar a abertura de vendas, né? Vai marcar o que é que vai ser, o que é que a pecuária brasileira pode esperar daquela safra naquele ano. Então, o Mega Leilão está chegando na 27ª edição. Por muitos anos, o leilão foi feito aqui em Rio Preto. Depois veio a pandemia, nós fizemos aí 2 anos de leilões virtuais. E quando nós voltamos ao presencial, nós voltamos em Campo Grande. Nós estamos indo agora para o 4º ano presencial, lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Serão 450 touros, quer dizer, um volume expressivo de touros, com condições comerciais. Já falamos da qualidade dos touros, né? Mas no Mega Leilão, com condições comerciais muito interessantes, inclusive de frete, atendendo a boa parte da pecuária brasileira com frete grátis. Eu vou só mencionar algumas condições, por exemplo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, São Paulo e Minas Gerais. Esses 6 estados são cobertos pelo nosso sistema de entrega. Então, o frete rodoviário para qualquer quantidade de touros nesses 6 estados fica por nossa conta. Eu gostaria que você repetisse os estados, por gentileza. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, São Paulo e Minas Gerais. Então, esses 6 estados vão receber qualquer quantidade de touros e o frete fica por conta da CFM, né? O frete na malha rodoviária. Qualquer quantidade? Qualquer quantidade. Porque nós temos aí um sistema de entrega que já tem muitos anos, Divino, que em carga fechada, que no nosso caso são 16 ou 24 touros, nós entregamos para qualquer lugar do Brasil. Então, se o cliente nosso lá em Pernambuco comprar 16 touros, o frete já era por nossa conta. Mas há alguns anos nós temos trabalhado e esse ano, esses 6 estados aí, que eu mencionei agora há pouco, nós vamos entregar qualquer quantidade. Então, se um cliente aí próximo a você em Goiás comprar um touro, ele vai receber na fazenda dele com frete rodoviário por nossa conta. O que tem de novidade esse ano é que as barreiras foram abertas, né? Então, Paraná, Rondônia e Acre, que sempre foram estados que buscaram muito da nossa genética, estavam fechados em função do status aí da febre aftosa. Recentemente, esses estados foram reabertos para o trânsito animal e nesses estados nós também teremos uns pontos de entregas. Então, qualquer quantidade nós vamos entregar lá em Guarapuava, no Paraná, em Rio Branco, no Acre, e em Porto Velho, em Rondônia, nós estaremos entregando também qualquer quantidade. Então, o Mega Leilão, pelo volume de touros, nos proporciona trazer algumas facilidades como essa, do frete, e algumas outras que aí eu não vou me estender, mas nós temos algumas outras como desconto de opção ao longo do leilão, comissão reduzida durante o leilão. Tudo isso está muito bem colocado e explicado no nosso site, no nosso catálogo, enfim. Então, nós temos aí algumas ferramentas de trabalho que nós colocamos no Mega Leilão e é isso aí. No dia 7 de agosto desse ano vai ser o Mega Leilão. Nós estaremos aí com 450 touros no Mega Leilão na quinta-feira e mais 150 touros na loja, na fazenda, no dia seguinte, no dia 8 de agosto. Entre esses 2 dias aí, estaremos colocando no mercado os 600 melhores animais da safra 2023, Divino. Quem quiser acompanhar esse Mega Leilão, é só presencial ou tem a transmissão também? Tem transmissão, Divino, presencial no Terra Nova Eventos, lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, ou com transmissão pelo canal do Boi. A leiloeira é a Central Leilões, e aí eles têm um canal de transmissão também. Enfim,
seja pelo YouTube, pelo stream da vida aí, como o YouTube, seja o canal do Boi, televisão, seja presencial, existem várias formas aí de nos acompanhar e estar com a gente lá no dia 7, Divino. Ô Neto, eu acho inclusive você. Muito nosso obrigado. Convidado. Muito obrigado. Eu acho que você conseguiu trazer todas as informações, mas caso alguém tenha ficado com uma pontinha de dúvida em alguma coisa, pode buscar as informações onde, Neto? Ótimo, Divino. Pode acessar o nosso site, que é o agrocfm.com.br. Então, repetindo, é o agrocfm.com.br. Lá, inclusive, tem um contato telefônico também, e aí o pessoal pode fazer contato conosco aí pelo WhatsApp, enfim, da forma que ficar mais fácil para vocês. Nós temos lá o catálogo, nós temos o acesso aos links para os vídeos dos animais, nós temos um folder com todas as explicações e claro que nós estamos à disposição, né, tanto através de WhatsApp como telefone, enfim, para esclarecer qualquer dúvida, Divino. Ou seja, o pessoal já chega no dia do leilão com tudo prontinho, tudo certinho, já com todas as informações. Tudo pronto, Divino. E tem uma particularidade, quem está longe pode fazer tudo isso, assistir os vídeos e dar uma olhada no catálogo antes do leilão. Quem está no Mato Grosso do Sul, quem pode ir lá presencialmente, no dia 6, que é o dia antes do leilão, todos os touros já estarão lá, distribuídos na ordem do catálogo, na ordem do leilão. Então, todos os animais podem ser vistoriados um dia antes do leilão. Ou seja, a gente procura montar a estrutura do leilão, a estrutura do catálogo, de forma a facilitar a vida e a escolha do nosso cliente e parceiro, Divino. É aquilo que você disse antes, Neto, e eu gosto de falar com gente igual você exatamente por isso. A gente não está maquiando nada, a gente coloca aquilo que é real para que as pessoas possam ver exatamente a qualidade. Cara, são 120 anos aí de tradição de trabalho, tem que ser algo muito bom. Obrigado, foi uma honra, um prazer falar com você mais uma vez, viu? Eu que agradeço, Divino, em nome da CFM, nós agradecemos muito aí pelo espaço e conte sempre conosco. Nosso próximo encontro, eu espero que seja presencial, lá na Fazenda Lajeado, no Mato Grosso do Sul. Espero você por lá, Divino. Te agradeço, Neto. Obrigado. Um abraço para você, viu? Um abraço. Tchau, tchau. Gente, já tá aí, ó. A dica tá dada, né? O Neto já trouxe as informações e é interessante o seguinte, porque ele acabou trazendo informações que te ajudam, pecuarista, no dia a dia, né? Te ajudam a entender melhor o seu negócio, a aperfeiçoar o seu negócio, melhorar cada vez mais. Eu conversei com o Tamires Miranda Neto, que é gerente de pecuária da Agropecuária CFM. Falamos sobre prioridades do pecuarista ao investir em genética. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.